Boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde a todos. Vamos fazer uma leitura aqui de uma mensagem. A mensagem chama-se Amor, pelo Espírito João de Brito, psicografia de Chico Xavier, livro Falando a Terra, ditado por espíritos diversos. Pedir para a Cris fazer a leitura aqui para a gente. Amor. O amor, sublime impulso de Deus, é a energia que move os mundos. Tudo cria, tudo transforma, tudo eleva. Palpita em todas as criaturas, alimenta todas as ações. O ódio é o amor que envenena, Que se envenena. que se envenena. A paixão é o amor que se incendeia. O egoísmo é o amor que se concentra em si mesmo. O ciúme é o amor que se dilacera. A revolta é o amor que se transvia. O orgulho é o amor que enlouquece. A discórdia é o amor que divide. A vaidade é o amor que se ilude. A avareza é o amor que se encarcera. O vício é o amor que se embrutece. A crueldade é o amor que tiraniza. O fanatismo é o amor que se petrifica. A fraternidade é o amor que se expande. A bondade é o amor que se desenvolve. O carinho é o amor que se inflora. A dedicação é o amor que se estende. O trabalho digno é o amor que aprimora. A experiência é o amor que amadurece. A renúncia é o amor que se ilumina. O sacrifício é o amor que se santifica. O amor é o clima do universo. É a religião da vida, a base do estímulo e a força da criação. Ao seu influxo, as vidas se agrupam, sublimando-se para a imortalidade, nesse ou naquele recanto isolado. Quando se lhe retire a influência, reina sempre o caos. Com ele, tudo se aclara. Longe dele, a sombra se coagula e prevalece. Em suma, o bem é o amor que se desdobra em busca da perfeição no infinito, segundo os propósitos divinos, e o mal é, simplesmente, o amor fora da lei. Pode fazer a prece? Sim. Então vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente, nos acalmando ainda mais, afinando a sintonia com os bons espíritos, pedindo para que abençoe e iluminem o Bruno Amador, para que também nos abençoem e iluminem, para que possamos bem acolher as palavras, o estudo, os esclarecimentos, para que possam encontrar guarida em nossos corações, crescerem e produzirem frutos nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e especialmente nas nossas atitudes. Que Jesus possa se fazer presente em nossos lares, nos lares dos nossos familiares, de todos aqueles vinculados de alguma maneira à casa de Guilhom Ribeiro e principalmente aqueles que estejam passando por quaisquer situações de dificuldades nesse momento. Que Jesus esteja com todos, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa tarde, Aline, que também chegou aqui agora. Gente, com muita alegria a gente recebe todos vocês para mais uma tarde de estudo, de reflexão. E ainda maior alegria, né, por termos aqui a companhia do nosso irmão Bruno, que prontamente aceitou o nosso convite. A gente quer agradecer demais pela parceria de sempre, né, sempre atendendo os nossos chamados, sempre muito solícito. E hoje a gente já tinha um tempo que a gente não se encontrava, né, Bruno? E hoje nos deu a alegria de estar conosco. Então, seja muito bem-vindo, meu irmão. Já passo a palavra para você. Fique à vontade, viu? Obrigado, meu caro. Obrigado a todo mundo que está
estar hoje aqui para conversarmos um pouquinho mais sobre o Evangelho de Jesus, sobre um tema tão bacana de se falar, tão necessário para a gente falar, não só nos dias de hoje, mas nos dias futuros e para sempre, para a gente entender o que é esse amor cristão, ou ao menos abrir a mente para recebermos as intuições daqueles que realmente sabem o que é. A gente ainda está tateando esses conhecimentos, né? E agradecer mais uma vez o acolhimento de vocês, o convite, a oportunidade que nos abre para a gente falar do Evangelho, que é sempre muito bom, sempre muito luminoso. E aí eu estou vendo aqui que nós temos 15 pessoas, não sei se todo mundo consegue abrir a câmera ou não, mas a proposta aqui é a gente conversar, né? O tema é o amor cristão, e nenhum de nós tem a pretensão de ser professor sobre este tema, porque se soubéssemos algo sobre ele, não estaríamos encarnados em um mundo de provas e expiações, né? A gente está, a não ser como missionários, e a nossa vida não tem, regra geral, as características dos grandes missionários, como Pedro, crucificado de cabeça para baixo, como Chico Xavier, retirado de casa pela própria família, renegado na sua cidade natal. Você pega um Gandhi da vida, que foi preso injustamente 6 anos, desencarnou por um tiro de um correligionário, e Sócrates, que bebeu a cicuta por não negar a doutrina que professava, e tantos outros que passaram exemplos de altruísmo, de senso de dever, né, ao ideal cristão, cada um dando o nome mais adequado à sua época e à sua localização no planeta, mas no fundo é sempre o amor de Cristo. E nós outros somos aprendizes ainda, aí começando o nosso processo de vivência cristã, ainda não alcançado, regra geral, a maturidade para darmos esses grandes testemunhos de desapego de si mesmo a benefício da propagação cristã. Eu lembro sempre dos primeiros cristãos lá que iam aos circos romanos, por simplesmente não negarem Jesus. Se livrariam da morte na boca dos leões se eles simplesmente falassem: eu não acredito em Jesus Cristo. E não, para não dar um mau exemplo, para propagar uma ideia completamente nova àquela sociedade, eles permaneciam firmes em sua fé, em seu ideal cristão, ainda que seus corpos fossem mortos pelos leões, demonstrando para a gente essa convicção que nós buscamos, essa certeza que nós buscamos, que a vida é muito mais do que o corpo, a vida é muito mais do que a matéria, e é o amor que rege isso tudo. E é o que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Eu queria, se vocês me permitem, colocar uma pergunta aqui, e aí quem se sentir à vontade da gente começar uma conversa sobre um tema tão profundo, que a gente fala muito sobre amor, a necessidade de amar ao próximo, a necessidade da compreensão do amor divino, a necessidade de amarmos uns aos outros, de amar a si, de amar a Deus, de amar ao outro. Então, tem várias... O texto inicial fala sobre o amor nas suas más interpretações, né, nas suas vivências aí ilusórias, impulsionadas pelo amor e desviadas pelas nossas escolhas. E aí vemos egoísmo, orgulho, violências, etc. Tudo é essa busca por este amor íntimo, instintiva que nós temos, mas desviamos aí com as nossas escolhas, com as nossas deficiências. Mas, no fundo, é tudo isso. O que rege o universo é este sentimento de amor. E aí eu queria ver com vocês se alguém poderia nos falar o que entende por amor. A gente fala tanto de amor, mas cabe-nos, e aí os evangelhos estão repletos, os livros espíritas estão repletos de citações e textos, nos estimulando a esta reflexão do que é o amor. Por que é importante esse tipo de reflexão pessoal, para a gente ter convicção, conceituar o que é o amor? Como o texto inicial, da leitura inicial, colocou, tudo motiva-se por essa busca do amor. Mas como nós não sabemos o que é amor, a gente o deturpa. E não raro a gente age de forma egoísta, orgulhosa, vaidosa, chamando esta atitude de amor, crendo que estamos na direção do amor divino,
enquanto algumas vezes nós estamos em sentido oposto e não nos percebemos disso. Por isso a importância de nós refletirmos e tentarmos conceituar esse exercício de conceituação mental, colocar em palavras, apesar de estarmos cientes que o vocábulo humano não tem a menor condição de definir o amor em toda a sua amplitude, até porque se nós não conhecemos o amor, nós não vamos colocá-los em palavras, não criaremos palavras para poder conceituá-lo. Mas este exercício é útil para nós, para que a gente consiga ampliar um pouquinho a nossa visão e partir em reflexões mais aprofundadas de tudo aquilo que a gente faz em nome do amor. Então, não sei se algum de vocês aí se sente à vontade, eu não consigo ver o nome das pessoas aqui, eu vejo as letras iniciais, ou no chat, ou aqui mesmo no microfone, na câmera, e alguém poderia arriscar-se aí, ou colocar alguma reflexão que já teve, ou algo que ouviu em alguma palestra, em alguma preleção de algum outro irmão, de definição de amor, para a gente começar as nossas reflexões de hoje. Alguém gostaria de falar o que é o amor do seu entendimento? Pessoal, quem quiser pode ficar à vontade, tá? Só abrir o microfone e já falar, não precisa nem usar o recurso ali da mãozinha, pode já falar direto. A gente controla aqui as interações, quando duas pessoas falarem, a gente organiza. Vamos acompanhando aqui. Bem, eu acho que eu posso começar. Só para fazer um comentário nesse sentido do que você está pedindo a nossa interação, Bruno, que eu acho que a gente tem a mesma dificuldade que a gente tem de conceituar Deus, a gente tem de conceituar o amor, né? Então, da mesma forma como a gente faz com Deus, que é enumerar os seus atributos para a gente aproximar a nossa compreensão do que seja Deus, eu acho que a gente tenta entender as expressões do amor para poder tentar chegar a compreender melhor o que seja esse sentimento. E hoje de manhã, alguns trabalhadores da nossa casa se reuniram lá no centro, que a gente tem uma atividade presencial que a gente nunca parou desde o início da pandemia, que foi a entrega de cestas, só que aí, ao invés de receber os assistidos na nossa sede, a gente vai até a casa de cada um deles, né, montamos aí caravanas com uma ou duas pessoas no carro para ir levar na casa de cada um a cesta. E eu entrei hoje na casa de uma família que era um barraco, assim, de madeira, super simples, muito, muito, muito simples, muito, assim, humilde, mas estava com, assim, tudo no lugar, sabe? Pouca mobília que tinha, limpinha, tudo no lugar, um asseio, assim, um capricho, um cuidado que deu para perceber no que aquela mãe depositava, mãe com uma criancinha, assim, toda cuidadinha, com a roupinha, né, limpinha, cuidadinha e tal. E aí eu vejo que isso talvez seja uma das expressões do amor, é você doar aquilo que você não tem, né, doar aquilo que falta muitas vezes, mas você extrai ela até de onde não tem para você oferecer ao outro. Então, acho que doação seria uma expressão de amor. Eu vi muito isso, sim, nessa família e nessa mãe cuidando ali da filhinha e do seu lar ali tão humilde. Muito bem. Alguém mais gostaria de falar? Vamos começar a destravar aqui, que a gente flui um debate bacana. Esse sentido da doação vem muito no sentido do cuidado, né? A gente colocar em palavras o que é o amor é muito complicado, porque o amor é sentimento. E como é que você define um sentimento? Só sentindo. Então é muito complicado você falar assim, porque eu posso achar que amar é eu abrir mão de algumas coisas, eu posso achar que amar é perdoar, eu posso achar que amar é eu sentir a dor do outro, né? Então, assim, fica muito difícil de colocar em palavras o sentimento em si, até porque é muito subjetivo, cada um vai sentir de uma forma, né? Para uma mãe, ao nascer de um filho, ali é a expressão maior do amor, porque tem todo aquele vínculo, aquele cuidado. Um professor, ao ensinar um aluno, ao ver que ele está no caminho correto, ao aprender, aquilo ali para ele é colocar o dom que ele tem do ensinamento para que alguém consiga aprender
e vá adiante. Então, assim, para ele aquilo ali é a forma melhor de amar, né. Então, sentimento para você descrever é muito difícil, mas o amor a gente consegue traduzir nisso, em doação, em cuidado, em perdão, em renúncia, porque quantas vezes, por amar demais, você abre mão dos seus desejos, dos seus sonhos, né. Então, assim, a gente para mensurar o que é o amor é muito difícil. Muito. Eu tô anotando algumas coisas aqui para a gente conversar daqui a pouco. Quem mais gostaria de falar? Tá, tem alguém falando aí, o seu microfone tá fora. Quer falar aí, Arrudinha? Cidinha? Não? Não? Tá só conversando entre eles ali. Que mais, gente? Ninguém arrisca? Ninguém nunca pensou o que é o amor, não? Você já falou para alguém que você ama essa pessoa? Já falaram isso? Que ama alguém? Seja filho, esposo, esposa, pai, mãe, amigo. Falou, eu te amo? Como é que você A sabe que gente, ama? a gente fala isso todo dia aqui em casa. Como é que você sabe, aí o pessoal que está nos ouvindo também, como é que você sabe que ama alguém e não ama outro? Já pararam para pensar nisso? Quando você perguntou, né, como é que você sabe que você ama alguém? Para mim veio a seguinte ideia: quando você é capaz de abrir mão de qualquer coisa em benefício daquela pessoa, né, isso prova que você a ama, né. E o amor ele tem muito de afinidade, de confiança, de entrega, de crença, e por isso que quando você não confia em alguém, quando você, é difícil amar, dizer que você ama essa pessoa, porque você não vai conseguir uma total afinidade, uma total entrega em relação a ela. Você vai ter uma série de barreiras, uma série de travas que vão se distanciando, que vai distanciando você dessa pessoa. E o amor é isso, né, é união, é proximidade. Então, essa é a minha maneira, né, de verificar quem eu amo e quem eu ainda não amo ou não amo tanto, por conta dessas ressalvas que são colocadas nos sentimentos em relação a determinada pessoa. Quem mais gostaria de falar? Como que você sabe? Vamos lá, gente, destrava aí que a primeira fala é a mais difícil, tá? Ô Bruno, quando você começou com a pergunta, eu lembrei lá na infância, tinha um amaré Aham. e uma série de definições. Eu nem lembro, aonde a gente recebia, mas eram 2 bonequinhos, né, um menininho, uma menininha, e aí tinha, né, uma série de definições do que é amar. Tinha papel de carta, tinha figurinha, tinha um álbum da Maré, Papel de tinha um... carta denuncia a idade, né? É, Já eu estamos li no todos livro isso, eu li no vacinados, livro. não é isso? Todo mundo tá vacinado aqui nessa sala. Pois então, Bem, você falou uma coisa que eu queria puxar daí. Você falou que a amar precisa, quando você sabe que ama alguém, ele precisa de confiança, precisa de afinidades. E quando como que você confia em alguém? Eu vou deixar O que para que você lembra que Natália você acha? responder, que ela abriu o microfone e ia falar, então vou deixar que elas respondam então. Responde aí, Natália. Ou a Natália ou o Lucas, eu não sei qual dos dois. Sou eu, sou eu. Assim, em relação à primeira pergunta ainda, eu acredito que o amor ele é renúncia. Assim, não, a maior, para mim, o maior significado disso é renúncia, né? Quando eu olho assim o amor dos meus pais, quando eu olho o amor das pessoas da família, o amor de uma mãe pelo seu filho, eu vejo que tem muita renúncia, né? E olhando o exemplo até o exemplo do Cristo mesmo, né? Para mim é o maior, assim,
representação é essa, da renúncia de muita coisa. E em relação à pergunta, como que você, essa última pergunta, como que você confia em alguém? Eu acredito que é quando aquela pessoa te passa segurança, quando ela mostra que você está segura ali com ela, né? Que ela não vai te prejudicar de alguma forma, que não vai fazer algo de ruim para você. Então, eu acho que quando te passa segurança mesmo. Deixa eu continuar neste raciocínio, depois eu pego a definição de amor, algumas que a gente colocou aqui. Então, para amar alguém, eu preciso confiar nessa pessoa, certo? E ela, para ter confiança, ela tem que passar segurança, que não vai me prejudicar, que não vai me causar danos, ao menos voluntariamente, né? Pode até causar involuntariamente, mas não é o objetivo dela, correto? Jesus confia em nós? Olha, eu não sei se ele confia não, mas ele sabe exatamente do que a gente é capaz. Então, assim, ele sabe que vamos errar, mas ele sabe exatamente onde Amigo. vamos errar e onde vamos acertar. Então ele tem a confiança em como vai ser o nosso proceder. Então, a gente quer prejudicar Jesus? Não. Já queremos, já quisemos? Intencionalmente, acredito que não. A gente crucificou ele por quê? Eu E estava ele pensando sabia que a nessa gente queria distância, prejudicar? não nas Tava outras. pensando só nessa encarnação, não nas anteriores. Somos espíritos, né? Se ele viesse aqui hoje, vai saber. E quantas vezes a gente não quer prejudicar a própria doutrina cristã, ou seja, colocá-la um pouquinho de lado para atender nossos interesses? Não vou pensar nisso agora não, porque não cabe neste momento. Ou a nossa consciência apita em determinado ponto e eu tento amenizar meu comportamento, que eu não quero mudar radicalmente. E se outras pessoas que estão fazendo algo positivo e eu não gosto por algum motivo da pessoa em si, ela não precisa ser um Cristo, mas eu não tenho afeição ou tenho alguma aversão a ela, e ela está fazendo algo positivo e eu não consigo estimular aquele algo positivo por uma pendência íntima. Isso não seria eu agir contra o próprio Cristo em seu trabalho, que requer justamente o estímulo a todo ato positivo, ainda que venha de um coração corrompido. Tem partes dentro de nós que estão corrompidas ainda, mas qualquer atitude boa nossa tem que ser estimulada, mesmo por aqueles que não nos têm como afetos, né? Mesmo por aqueles que não confiam em nós. E aquelas pessoas que nós não confiamos, se elas estiverem fazendo alguma coisa positiva em relação a qualquer pessoa, a nós ou a outros, que não seja nós, seja outrem, não devo eu, por dever cristão, estimular isso neles, mesmo em alguém que eu não confie? Então, quando a gente começa a ampliar essa visão da confiança, a pergunta é, eu preciso confiar em alguém para amá-lo? Essa pessoa precisa me passar segurança para eu amá-lo? Eu tenho que ter certeza que ele não vai me prejudicar voluntariamente para eu poder amá-lo? Quando Jesus aqui esteve num corpo físico, ele tinha certeza que nós não iríamos querer prejudicar? Ou ele tinha certeza que a gente ia querer? Ele sabia que a gente ia crucificá-lo? Sabia. Sabia que a gente ia querer prendê-lo, agir contra ele. E eu falo a gente porque a gente podia estar muito bem encarnado lá. Se a gente tivesse encarnado lá, nada garante que não seríamos nós que estaríamos ali fomentando a condenação do Cristo, né? Ele não sabia que aquelas criaturas iriam agir contra ele. Mas aí é o amor do Cristo. Aí você É o pergunta amor qual é a cristão. nossa definição do amor. Exato. Aí é bem diferente. O exercício aqui é justamente esse. O que é o amor? Este amor, ele tem uma definição única. A minha interpretação dessa definição, ou o que eu dou conta de fazer, é outra coisa. Mas existe um amor a ser buscado, que é o amor cristão, que é o amor de Cristo.
É o único que existe. É que nem a questão da verdade. Existe uma única verdade ou existem várias verdades? Existe uma única e vários pontos de vista, né? Exatamente. Existe uma única verdade e esta verdade é que mantém o universo harmônico. Existem várias interpretações dela, pessoais. Mas, eu tenho a minha verdade. Não, eu não tenho a minha verdade. Porque eu não tenho a verdade. Eu tenho a minha visão personalíssima do que é a verdade, sob a lente das minhas qualidades e defeitos. Eu sou imperfeito, portanto, eu não tenho uma visão perfeita da verdade. Eu sou imperfeito, portanto, eu não tenho um conceito perfeito de amor. O que a gente deve ter a cautela é não se esquecer do que é o amor. A minha vivência não é a vivência do amor. Só que quando eu começo a admitir isso, meu orgulho grita. Como assim? Você está falando que eu não sei amar? É. Se soubéssemos, estávamos em mundos divinos. Como nós não sabemos, estamos aqui para aprender a amar. E aprender a amar requer o desenvolvimento ou a utilização das duas asas de desenvolvimento do espírito. Alguém colocou aí que amar é sentimento e não dá para definir sentimentos. Não dá para eu colocar em palavras. Porque, como é algo que eu desconheço, eu não consigo criar uma palavra para isso. Um exemplo clássico que nós temos aqui no Terra a Terra mesmo é a palavra saudade. Saudade para o brasileiro é algo concreto. Portanto, nós criamos um substantivo para ela. Ele existe, concreto. Se você for pegar o americano, ele não vê saudade como algo concreto. Ele sente falta. É um sentimento, sim, mais abstrato. Portanto, eles não criaram um substantivo para isso. A mesma coisa, se a gente for colocar numa outra palavra, o frio. O frio existe como algo concreto? Você consegue medir a quantidade de frio de um objeto? Consegue ou não consegue? Quando você mede a temperatura da pessoa, você mede o quê? Você já respondeu. Você não mede o frio, você mede a temperatura, né? Que é a quantidade de calor. Calor, exato. Não existe frio como um objeto, como algo concreto. Existe calor como algo concreto. O frio é a minha percepção sensorial em relação a um outro objeto ou a um ambiente. Se a temperatura do meu corpo está mais baixa que a temperatura do ambiente, eu sinto frio. Se a temperatura do ambiente começa a cair e o meu corpo, ao contrário, né, ela começa a subir, ela fica maior que a temperatura do meu corpo, eu sinto calor. Então, o frio ele é uma mera percepção, ele não é algo concreto. Mas a sensação de frio é tão real e tão igual em todos nós que nós substantivamos o frio, criamos um conceito, como se ele existisse de fato. Mesma coisa da saudade. Como o amor é algo ainda tão abstrato que eu não vivencio, eu não concebo, eu não consigo identificar suas características, mas eu sinto algo dentro de mim que me parece ser o contrário do egoísmo, eu chamo o que eu sinto de amor. Que é o que a nossa compreensão tem condições de absorver, de vivenciar, de experimentar. Mas a nossa inteligência, por isso falei das duas asas, eu preciso da moral, do sentimento, para consolidar o conceito de amor, ou seja, ter experiência inenarrável, que não dá para a gente narrar, mas eu preciso da atuação da inteligência para entender onde eu vou chegar, embora eu não saiba qual o caminho que eu vou percorrer. Eu sei que eu não amo, mas sei que direção seguir. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui. Qual é a direção para eu chegar lá na frente e entender o que é este amor? Então, quando a gente pergunta para nós mesmos o que é o amor, a gente começa a definir o amor a partir de nós, nos colocando no centro. Percebe? Eu preciso confiar em alguém para amar.
eu condiciono o amor à minha disposição íntima. O amor cristão, o amor real, é condicionado às minhas atitudes? Vou até aproveitar essa sua pergunta e ler aqui a participação do Carlos, que colocou aqui no chat, Bruno, que falou que amor é fazer a qualquer pessoa, independentemente de quem seja, tudo que gostaríamos que fizessem a nós mesmos. Essa frase de Jesus, quando ele fala que fazer ao próximo o que gostaríamos que nos fizessem, ela é muito mais profunda do que a análise superficial nos remete. O que ele está dizendo aí? Olha, nós passamos bilhões de anos nos reinos inferiores, né, aprendendo o que é o bem. Se você olhar o reino animal, os animais sabem o que é o bem. Claro que não sabem conscientemente, mas eles estão sendo adestrados, aqueles princípios inteligentes, eles estão sendo adestrados a entender como eles têm que agir para se manter encarnado, para entender o que é o bem-estar do conforto material, claro, dentro das limitações dele. Entender o que é o bem-estar da segurança. O que é o bem-estar da coletividade. Só que, no reino animal, eles evidentemente só enxergam a matéria e partem, a interpretação, a sensação deles é sempre focada em si mesmo, porque eles não conseguem alçar voos mais altos, não conseguem abstrair, não tem o raciocínio ainda, a consciência plena. Então, quando a gente passa do reino animal para o reino hominal, a gente tem instintivamente o que é o bem, só que focado em si mesmo, porque é a experiência que a gente passou. O animal não tem capacidade de abstrair para pensar no outro. Ele recebe em si e começa a discernir o que é bom e o que não é bom, pelas percepções em si mesmo. Nós, hoje, isso gera o ego. Ou seja, eu vou, a partir de mim mesmo, entender o que é bem e o que é mal. Quando nós temos o raciocínio, que é na condição humana, a virada de chave está para aproveite o ensinamento instintivo que carregamos do reino animal para reconhecer bem e mal a partir de si e retire-se do centro. Coloque-se igual a todo mundo e o que vale para si vale para os outros. Portanto, o que você gostaria que te fosse feito, ou seja, o que você sabe que é bom, faça aos outros. Não precisa, o ensinamento de Jesus não diz faça aos outros o bem que eles te fazem. Não diz isso. O bem que você gostaria que te fizesse. Ou seja, você sabe que é bom. E pelo fato de você saber que é bom, você assume o dever perante o universo de fazer as criaturas do universo. De colaborar com o mecanismo universal. Porque você sabe que aquilo é bom. Aí pergunta, mas e eu? E o ensinamento de Jesus é, retire o e eu. Porque no reino animal, eles pensam em si, pensam entre aspas, né? O foco é a partir de si, que é a única coisa que tem para trabalhar. Já nós não, nós temos capacidade de abstrair, a gente tem capacidade de, como diz Emmanuel, né? A diferença entre o ser humano e os animais é que o ser humano tem a capacidade de pensar em Deus. Essa é a grande diferença entre o homem e os animais. Nós conseguimos abstrair, sair de nós mesmos. Então, tudo que eu gostaria que me respeitasse. Significa o quê? Que os outros vão te respeitar, ou que você tem que exigir o respeito dos outros? Não. Significa que você tem que respeitar os outros. Dar o seu exemplo, o seu testemunho. E eles? Cada um dará conta de si perante Deus, diz Paulo de Tarso. O teu exemplo será tijolo de transformação na vida alheia. Um tijolo não faz um castelo, você só botou um tijolo. Outros virão e colocarão outros. Paulo de Tarso fala nas suas cartas, né? O Paulo plantou e Apolo regou, mas tudo é semeadura do Cristo. Não importa quem plante ou quem regue, quem colha, tudo é do Cristo. Eu tenho o dever de dar o meu exemplo de respeito, o meu exemplo de consideração, de gratidão, de amor ao próximo, de tolerância, de compreensão, de resiliência, e não exigir que o outro o faça.
Claro que quando somos chamados ao debate, a gente coloca a nossa opinião, nosso ponto de vista. Mas, intimamente, o meu dever cristão é dar o exemplo de vida. E este é o foco, a consequência natural de quando a gente começa a vivenciar o sentimento real de amor. Jesus exigiu que alguém mudasse. Jesus exigiu que as regras humanas de César fossem alteradas. Elas eram justas? Não. Ele exigiu que César mudasse as leis? Não. A sociedade ali era uma sociedade mais ou menos justa que a gente tem hoje. Menos. A vida valia menos. As pessoas valiam menos. Jesus exigiu que todo mundo mudasse aquilo? Não. Por quê? A mudança não veio de fora para dentro. Quando ele era perguntado por quem tinha real interesse de saber, ele respondia. É César o que é de César, isso aqui não vale para a vida espiritual, isso aqui não vale para a vida real. Vocês estão atrás de poder e de riquezas, para quê? Isto não vale para a vida espiritual. Ou seja, não coloque isso como seu objetivo primário. Se você tiver, bem. Se você não tiver, bem também. É como o caso que você citou aí. Eu trabalho com o que eu tenho. Trabalho para melhorar a minha condição financeira, ok. Mas com que finalidade? Para eu potencializar o bem que eu posso fazer ou para acumular por acumular? Então, quando a gente pega esse sentimento de amor, a definição inicial que vem na nossa cabeça, e são as nossas vivências, a gente está no centro. Quer um exemplo? Você consegue amar alguém que você não conhece? O nosso destino é amar quantos? Nosso destino é amar todos, né? Todos quantos? Todos os espíritos do universo? Se a gente der conta de conhecer todo mundo. Porque a nossa compreensão é essa, né? Amar, conhecer para amar. Se eu não conheço, não pode dizer não. Eu não amo porque eu não conheço aquela pessoa, eu não sei qual é a índole dela. Essa é a nossa visão, né? Só que aí a gente se distancia, a gente está distante ainda dessa compreensão de quem de quem são todos, né? O todos, a gente parte do princípio da criação, então amar toda a criação. A gente não tem condições de entender o que é a criação, a gente não tem ideia nem do tamanho da nossa galáxia, né? Do nosso sistema solar, que é tão pequenininho, né? Então, a gente está muito preso a dimensões, na verdade, né? A medidas, né? Quantidades, e aí a gente preso nessas métricas, a gente se perde, a gente não tem noção, né, do que é necessário para amar. Na nossa atual condição, a gente só tem condições mesmo só consegue amar a quem a gente conhece. Mas não que isso seja condição. É o amor, isso. Desculpa. Isso é o amor onde vamos chegar, é o amor de Cristo? Sim. Eu amar apenas quem eu conheço é o amor de Cristo? De jeito nenhum. Se o meu objetivo é amar a todos, e todos no universo, são quantos? Infinitos espíritos nesse universo. Não é 1 trilhão, não é 1 quinquilhão, são infinitos espíritos no universo. E o meu objetivo é amar o infinito. Ou seja, quando é que a gente vai conhecer individualmente todos os elementos do universo? Não vamos. É infinito. Ele não tem fim. Logo, eu, para amar um sentimento de amor, o real que a gente não alcançou ainda, evidentemente eu tenho que me tirar da condição. Eu estou condicionando o ato de amar a mim. Só amo se você tiver o mérito de me conhecer, senão você não merece amor. Porque eu ainda sou egoísta, é a nossa condição. Ah, mas é o que eu consigo. Excelente, meu irmão. Vamos trabalhando o que você consegue, sem esquecer que você ainda não alcançou seu objetivo. O perigo está quando eu acho que alcancei meu objetivo. Eu amo plenamente. Não, eu não amo plenamente. Eu ainda amo egocentricamente. Porque eu me coloco no centro da questão. Eu tenho que conhecer, eu tenho que confiar, eu tenho que ter certeza que a pessoa não vai me prejudicar. Quem é que pode te prejudicar?
pensando na vida real, vida de espírito. O outro consegue te prejudicar? Robsinho tinha aberto o microfone. Quer falar, Robsinho? Não, eu ia falar na fala anterior dele, porque a gente tem medida também aí, né? Que o Cristo quer amar o próximo como a si mesmo. Então, é um processo paulatino que vai adquirindo para chegar no fundo, para ter um amor mais amplo. Mas ele traz exatamente essa proposta para que a gente vá olhando isso, compreendendo dessa maneira, para que a gente vá aperfeiçoando, né? Esse amor, realmente se ampliando isso, porque a gente parte de um núcleo menor para ir se expandindo para um núcleo maior, né? Isso que você falou do menor para o maior é como Jesus está nos ensinando a amar, né? Por que que nós nascemos em grupos pequenos? Nós só podemos encarnar a partir de um grupo de 2. Que nos ensina a não amar pouco, instintivamente, também decorrente do reino animal. Eu tenho instinto filial, instinto paterno, instinto materno, que estimula em nós o amor não desenvolvido ainda. Esse gap, essa diferença ainda do amor pleno para o amor que eu consigo, nos é estimulada, impulsionada por instintos paternais e maternais, por exemplo. Tanto é que aqueles que têm filhos, você ama mais o seu filho ou o filho dos outros? É claro que é o próprio filho, né? Aí eu te digo, e se encarnação que vem o teu filho for filho do outro? E o filho do outro for teu filho? Você vai amar mais quem? É aí onde está o princípio da reencarnação nos ensinando a expandir a nossa compreensão do amor, né? E aí, olha como Jesus é misericordioso. Eu tenho um instinto natural de cuidar da prole, né? de cuidar daquilo que veio do meu próprio corpo. Seres materiais que somos, temos dificuldades em separar espírito de corpo, e se aquele ser tem o corpo advindo do meu, ele é parte minha. E se ele é parte minha, não pode ser má coisa, né? Logo, eu me amo por egoísmo, aprendo a amar um outro ser por egoísmo. E aos poucos, este amor pelo outro ser, que iniciou de um instinto egoísta, e egoísta não é uma deturpação, é apenas um fato a partir de mim, é a partir do meu ego, que é o que eu tenho. Ele começou esse amor por ego, e aí eu vou pegando tão gosto, tanta satisfação, que também por ego, ou seja, me dá prazer, me satisfaz, eu amo e me entrego. E aí eu vou aprendendo a deixar de ser egoísta por egoísmo, percebe? Porque o egoísmo é a única coisa que eu tenho, e é isso que Jesus tem que trabalhar. E ele usa algo que eu tenho, sem me exigir mais do que eu tenho hoje, para me ensinar a desconstruir o que me impede de ser feliz, o egoísmo, e aprender a amar incondicionalmente. Evidentemente, vira a encarnação, e eu não vou ter mais o impulso, o estímulo do instinto para com aquela criatura. Aí eu vou saber o quanto que eu desenvolvi de amor real para aquele espírito, que não é mais nesta encarnação meu filho consanguíneo. Ou seja, eu não tenho mais por ele um impulso instintivo. Aí eu sei o real. Outro vem a encarnação por meio do meu organismo e eu vou ter um impulso instintivo para aquele. E milhares de encarnações, milhares de seres experimentando um impulso instintivo do amor para que nós consigamos vivenciar um amor que ainda não conquistamos. E assim a gente vai evoluindo no sentimento de amor em si. Então, o processo encarnatório advindo de 2 seres já nos educa o sentimento de amar. Pouco a pouco, como eu esqueci o nome aí do rapaz que falou, pouco a pouco, um por um, a gente aprende a amar muitos. Mas, ainda assim, eu tenho o amor condicionado a mim. Eu ainda estou no centro. À medida que eu começo a amar mais e mais pessoas, o amor vai se desenvolvendo, este egoísmo vai reduzindo, até que eu dê o pulo do gato, que eu vire a chave. E aí caímos nessa citação de Jesus, que é amar ao próximo como a si mesmo. Eu queria me demorar um pouquinho nela. O que é que vocês entendem por
quando Jesus fala que nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos? Qual a interpretação aí que vocês têm? Quem foi que falou aí, que citou amar ao próximo como a si mesmo? Não sei quem foi. Foi o Carlos. Quer falar, Carlão? Na realidade, quando eu amar ao próximo, fazer ao próximo o que eu gostaria que fizesse a mim mesmo, é aquela coisa, meio que tudo que eu serve para mim, faz o bem a mim, o que eu vou fazer a essa outra pessoa, como eu falei, independente de eu a conhecer ou não, ela está necessitando naquele momento de mim, e eu gostaria de um momento de necessidade que alguém me ajudasse, então eu vou fazer isso por aquela pessoa. É por aí, é uma coisa meio que explicável e inexplicável ao mesmo tempo, é uma coisa tão grande, tão grandiosa, que fica difícil da gente externar, mas é isso que eu penso. E o que a gente tem procurado exercitar nas tarefas que a gente desenvolve no centro espírita, mas mesmo que não seja espírita, né, quem tem esse desejo de fazer o bem, ou pelo menos esse ímpeto, né, de fazer algo por alguém, eu acho que está ali na essência da caridade, passa por isso, né, você fazer ao outro que gostaria de fazer por você, mesmo sem esperar o retorno, mesmo sem esperar essa recompensa. Eu acho que a caridade talvez traduza sim, fica mais próximo da nossa compreensão do que seja amar ao próximo como a si mesmo, ou fazer ao outro que gostaria que fizesse por si. Sabe, Adriano, Bruno, todos que estão aí, é uma sensação tanto quanto inexplicável quando você está na rua, não quando você sai de sua casa. É bom sim sair da minha casa, vou fazer o bem a alguém, mas tu se encontras na rua, de repente alguém precisa de ti, da tua ajuda, e você consegue fazê-lo plenamente, aquilo deixa a gente com um sentimento de orgulho conosco mesmo, um sentimento de missão cumprida naquela hora ali, que é inexplicável. Quando você é chamado a fazer algo que você não estava esperando, você não saiu de sua casa para fazê-lo, mas eu estou aqui andando, vou ao meu trabalho, estou voltando, e alguém precisa da minha ajuda e eu consigo ajudá-la, aquilo é muito gratificante. Eu diria que assim, é o que se aproxima de um sentimento de felicidade, a gente se sente Exatamente. feliz, né? Uhum. E guarda aí só que você falou dessa nossa missão, do nosso dever. Depois a gente conversa um pouquinho qual é o nosso dever, né? E o porquê dele. Daqui a pouco a gente volta nessa questão do meu dever como espírito. Mas entrando ainda continuando essa reflexão sobre a frase de Jesus, amor ao próximo como a si mesmo, pergunta eu preciso, para atender à exortação de Jesus, eu tenho que amar a mim primeiro para poder amar ao próximo? Eu acho que é um processo de construção, né? Você vai trabalhando em conjunto, vai se amando e aprendendo a amar o próximo tudo junto, né? Porque é igual aquela questão do evangelho. O cristão verdadeiro não é aquele que é perfeito, mas sim aquele que busca, né? Então, essa busca constante através da caridade, da compreensão da lei divina, que vai nos possibilitar essa condição de conseguir nos amarmos e amar ao outro também como a nós mesmos. Exatamente. Não há uma questão de prioridades. Porque se eu ponho prioridade, eu tenho que amar a mim primeiro. Quem é que está no centro? Quem é que tem prioridade do meu amor, senão eu mesmo? Eu tenho que, à medida da minha compreensão do que é amor, do que é bem, do que é correto, do que é justo, exercitar a minha consciência de justiça, de corretude, de amor ao próximo, para com todas as criaturas. E todas as criaturas me incluem de igual porte. Eu não sou um privilegiado das minhas atitudes. Percebe quando eu tiro do centro? Eu não tenho que fazer por mim porque sou eu. Já refletiram o porquê que eu tenho que amar ao próximo?
Por que você tem que amar o próximo? Por qual motivo? Imagina que você está conversando com alguém coloca essa pergunta lá no centro, e, cara, fala aí de amar ao próximo, amar ao próximo. Por quê? O que é que nós responderíamos? E isso falando para pessoas teístas, né, que acreditam em Deus, para a gente poder direcionar o nosso raciocínio. Por que que nós temos que amar ao próximo? É porque Jesus disse, mas ele falou por um motivo, né? Existe um motivo por trás. Que a explicação, a reflexão desta frase, amar ao próximo como a si mesmo, nos tendencia a ampliar o nosso entendimento do motivo. Por qual motivo eu tenho que amar as criaturas infinitas, conhecendo-as ou não, elas me passando segurança ou não? E a gente não está dizendo aqui para nos abrirmos ou ficarmos invigilantes ao mal, mas o sentimento que nos move tem que ser o amor e não a aversão, a indiferença. Mas por que eu tenho que amar as outras pessoas? Existe uma passagem bíblica que Jesus resume os mandamentos em 2. Vocês lembram dela? Lembram quais eram esses mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esta frase vem disso. Aí está toda a lei e os profetas, disse Jesus. Amar a Deus com toda a sua alma, com todo o seu pensamento, com tudo que você tem, amar a Deus. E eu vos dou um segundo similar a este. A gente não presta atenção nisso. É semelhante. Não são dois, ele está falando um só. É similar ao primeiro. Amar a Deus com toda a sua alma, com toda a sua sabedoria, com todo o seu sentimento, é similar a amar ao próximo como a si mesmo. Por quê? Não, Deus é o quê? Pergunta número 1 no Livro dos Espíritos. Quer que é Deus? Bora lá, Lembra aí? gente. Participar aí. Livro dos Espíritos Causa pergunta primeira de todas as coisas. Causa primária de todas as coisas. Se ele é causa, nós somos o quê? Se a causa é Deus, a gente é o quê? A gente é causa também? Consequência. Nós somos consequência. Nós somos efeitos. Nós somos efeitos de Deus. E o meu irmão? Bem, Aquele Também. que você não conhece. também. Aquele que te agride. Também. Aquele que não te passa segurança. Aquele que quer o teu mal. É efeito de Deus? A natureza também, os animais também. Todos os elementos do universo são efeitos de Deus. Como você pode amar a causa odiando os seus efeitos? Como você pode amar os efeitos desconhecendo a causa? Não dá. Em eu amar a causa, por consequência, amo o que advém dela. É impossível amar a causa e odiar os efeitos, que são consequências dessa causa. Percebe? Por que que eu tenho que amar o meu irmão? Porque ele é efeito de Deus. Ele é reflexo da vontade do Criador. E se eu amo o Criador, eu amo as criaturas. Se eu amo a causa, eu amo os efeitos. Eu tenho que amar meu irmão não é pelas características do meu irmão. Não é porque ele me é agradável ou não. Não é porque ele é feio, bonito, alto, magro, gordo, baixo. Não. Eu tenho que amar o meu irmão, e amor ideal, não o amor egoísta que nós temos, mas o amor cristão. Eu tenho que amar porque eu sei que ele é um reflexo da vontade do Criador. E aí vem a segunda pergunta. Por que que eu tenho que amar a mim? Porque a gente só dá o que tem, né? Pelo mesmo motivo que eu tenho que amar ao outro. Porque eu sou reflexo da vontade do Criador. Eu não tenho que amar a mim porque eu sou eu. Porque eu me conheço mais. Porque eu me acho mais bonito que os outros.
Eu tenho que amar. O motivo, a motivação de eu me amar não sou eu. A motivação de eu me amar é Deus. A motivação de eu amar o outro não é o outro. A motivação de eu amá-lo é Deus. Porque ele é reflexo da vontade do Criador e eu também. E eu tenho que amar ao próximo pelo mesmo motivo que eu amo a mim, que eu devo amar a mim. Eu tenho que amar ao próximo da mesma maneira que eu amo a mim, como eu amo a mim. Amar ao próximo como da mesma forma que eu amo a mim. E para eu amar ao outro da mesma forma que eu amo a mim, eu não posso partir de mim como centro. Eu amo o outro porque amo a Deus. Eu amo a mim porque amo a Deus. Eu amo uma árvore porque eu amo a Deus. Eu amo o ecossistema planetário aqui na Terra porque eu amo a Deus. Eu amo a configuração das galáxias que eu desconheço porque eu amo a Deus. Eu amo os microscópios, os animais microscópicos porque eu amo a Deus. Eu amo a energia magnética do sistema solar porque eu amo a Deus. Eu amo a criação, o mecanismo universal, porque eu amo a Deus. Compreendo que Deus é causa de tudo. E tudo é efeito dele, portanto eu amo tudo, porque tudo é perfeito. Ah, mas eu não estou achando, eu sofro, me dói. Sim, mas se está funcionando e o universo está funcionando, é porque existem leis que fazem ele funcionar e aquela é a melhor maneira possível de ocorrer. Há quanto tempo o universo existe? Alguém sabe? Há quanto tempo existe a criação? Algumas teorias dizem que o nosso universo tem em torno de 13 bilhões de anos, né? E o universo como criação, né? Que é o conceito do Livro dos Espíritos. Quanto tempo existe a criação? De toda a eternidade, né? De toda a eternidade. Desde que Deus exista, desde que existe a causa, existem seus efeitos. A diferença é que Deus é causa. É como o Sol, né? Existe Sol sem luz solar? É impossível, porque senão seria Sol. O efeito natural do Sol. Por conceito, o Sol é um orbe, um organismo luminoso. Se não for luminoso, não é Sol. Enquanto existe Sol, existe luz. Só que a luz é efeito do Sol. Ela não é causa. Enquanto existe o Criador, existe a criação. A criação é efeito do Criador. E a criação mantém-se harmônica durante toda a eternidade. Significa que ela funciona. Ah, mas eu sofro. Vocês sofrem também ou sou só eu? Passa dificuldades e dores na vida, decepções, fica com raiva, chora, fica angustiado de vez em quando. Ah, mas isso daí é determinação divina? É amor de Deus sendo propagado no universo? As nossas dores e sofrimentos são decorrências do amor divino? Com certeza é a expressão do amor de Deus, porque nos permite crescer, né, com essas dores. Mas essas dores são efeitos do efeito, que somos nós, né? São as nossas escolhas, né? É a forma que o mecanismo universal, providência divina, o amor de Deus encontra para que nós amadureçamos conhecendo todos os vieses da criação. Eu só consigo ensinar, educar uma criança ou orientar um adolescente porque eu já fui adolescente. Quem tem filho adolescente sabe. Fala assim, meu filho, eu já passei pelo que você está passando. Eu sei o que você está sentindo. Já falaram isso? Eles acreditam? Não acreditam. Não, porque no seu tempo era diferente. A gente falou isso para os nossos pais. Falta-lhes a experiência. Falta-lhes a maturidade vivencial. Mas eu só consigo enxergar o que ele não enxerga porque eu passei por isso. Eis o motivo de nós termos que passar as experiências, ainda que dolorosas, para, por vontade própria, alterar o meu íntimo
e testando o caminho que vai me trazer uma felicidade eterna. Felicidade, as alegrias temporárias a gente sabe. Todo mundo aqui sabe como encontrar satisfação temporária. Todo mundo. A nossa dificuldade é encontrar o modus operandi para a felicidade eterna, que não termina, que não oscila. Este é o nosso objetivo. E para chegar lá, eu preciso compreender o que é este amor divino. Primeiro ponto, eu preciso retirar-me do centro. Jesus falou isso. Se queres me seguir, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Palavras do Cristo. Ele diz, negue-se a si mesmo, ou seja, retire-se do centro da sua vida. Não viva para si, não viva por si, não viva a partir de si. Viva para Deus, por Deus e a partir de Deus. Enxergue o mundo o máximo que você conseguir sob a ótica divina e não sob a tua ótica personalíssima. Porque o teu olhar é inferior, o olhar divino é supremo. O esforço de sair de si para olhar do mais alto. E quando eu olho do mais alto, eu fico do mesmo tamanho dos outros. Quando eu olho a partir de mim, eu fico maior, certo? Um objeto mais perto está maior do que um objeto mais longe, na minha percepção. E o mais perto de mim sou eu mesmo. Quando eu olho a realidade que me acontece a partir de mim, eu sou a maior das criaturas. É por isso que a gente dá tanto valor a nós mesmos. A gente se coloca acima dos outros, porque eu olho a realidade a partir de mim. A minha dor é a maior. As minhas justificativas são as mais justas. O que eu passei, ninguém passou. Só eu sei a realidade. Eu estou olhando a partir de mim. Quando eu olho a partir do alto, eu me torno igual, com o mesmo tamanho e importância que absolutamente todo mundo, inclusive aquele que não gosta de mim. Porque eu também tenho meus desafetos. Então a gente começa a sair de si como ponto primordial para alcançar esta vivência do amor. Nós, como adolescentes, que não entendemos o amor que o pai está nos falando, que os nossos mentores, meu irmão, não é por aí, eu já vivi isso. Você não acredita. Como adolescente não acredita quando você orienta dele. Eu sei que você está assistindo, não sabe, sou eu que estou sentindo. E a gente tem essa rebeldia de adolescente aí, digamos, no contexto espiritual. Então, o amor requer a gente sair de si. E aí, deixa eu voltar só um ponto que eu anotei aqui. Alguém disse que o amor é renúncia. Certo? Para eu encontrar esse amor, eu preciso renunciar. Renunciar a quê? A gente vai fazendo a pergunta, porque, ai meu Deus, nunca pensei nisso, né? Ok, é renúncia, renúncia. Renúncia de quê? No caso, acredito que seja a renúncia de si mesmo. É a renúncia de si mesmo, né? Quando eu falei do amor dos meus pais, eu falei do amor, né, de uma mãe pelo filho, ela renuncia de si para cuidar do filho, né? Os meus pais, eles renunciam de muita coisa por minha causa e por aí vai, né? Porque renunciar a si é fácil ou difícil? Difícil demais. Por que é difícil? Por isso que você falou, né? A gente sempre se coloca no centro das coisas, né? A gente, na maioria das vezes, está se colocando, vê a nossa dor, nossa experiência como sendo a principal ou como sendo a mais difícil. E aí acaba que é por isso, né? A gente sempre se coloca no centro das coisas e para você colocar outras pessoas ou ver outra pessoa, né, como prioridade, acaba sendo difícil por esse egoísmo que a gente carrega. E aí a segunda pergunta, acho que foi você que colocou essa questão da renúncia, falou, por exemplo, o mesmo exemplo que Cristo renunciou por nós. Cristo renunciou o quê? O que ele abriu mão? Eu acredito que ele, assim, ele teve que voltar à Terra, né, para
para nos ensinar, para mostrar o exemplo dele, né? Então ele renunciou tudo que ele, eu posso falar, né, nas minhas palavras, a tranquilidade, digamos assim, que ele tinha, todo as pessoas, os espíritos que ele tinha lá nos planos mais elevados, né, para poder vir para cá novamente, né? Novamente não, mas para poder vir para cá estar com a gente, ensinando e exemplificando. Então, foi isso que ele renunciou. Olha que você quer falar alguma coisa aí, não, né? Olha que bacana, a gente, como uma coisa é ampla, né? Nós renunciarmos a nós é difícil porque eu ainda me coloco no centro das coisas. Eu mudar essa postura é difícil, requer um esforço de renúncia. Jesus se coloca no centro das coisas? Não coloca. Ele não tem que renunciar ao egocentrismo, porque ele não é egocêntrico. Ele não tem que renunciar o que ele recebe, porque o que ele recebe advém da sintonia dele com o Pai, não da situação externa. A situação externa não o perturba nem o tranquiliza. Porque a situação íntima dele é estável. Independe da situação externa, já que a paz, e aí a paz que ele nos deixa, a paz de Cristo, a paz que ele vivencia, ela é inabalável, justamente porque é de uma consciência reta e 100% ativa a benefício da criação. Não importa a situação que ele vivencia externamente, internamente ele é inabalável. Então, quando a gente coloca, Jesus renunciou a quê? A única coisa que Jesus vinculado, preso entre aspas, né? A única coisa que condiciona Jesus, o que é? Que condiciona o comportamento, as decisões, a vivência do Cristo, a vida do Cristo, o que é? Só há uma coisa que condiciona, que direciona a vida dele. O amor. As leis divinas. Certo? Ele deixou de cumprir as leis divinas quando animou um corpo aqui na Terra? Não. Quando esse corpo morreu, ele deixou de cumprir as leis divinas ou cumpriu mais ou menos elas? Teve diferença? Ele aqui cumpria mais as leis ou menos as leis quando estava fora do corpo? Da mesma forma. Igual. Porque ele já conquistou uma madureza íntima, uma plena identificação com o Criador, que a situação externa não provoca diferenças íntimas nele. Para a gente, provoca. Se eu estou em uma situação que me agrada, eu estou tranquilo, em paz. Se eu estou em uma situação que me desagrada, e se me desagrada, eu condiciono o meu agrado ou o meu desagrado para poder agir na situação externa, eu me coloco no centro de novo. Se ela me desagrada, minha realidade íntima é outra. Eu fico impaciente, eu fico com raiva. Ou seja, a situação externa, por invigilância minha, influencia-me fortemente para que eu altere a minha situação íntima. E a felicidade é conquista íntima. Ela independe do que você passa exteriormente. Então, em verdade, o grande exemplo de Jesus é não ter renunciado, mesmo sob condições adversas, a única coisa que ele está condicionado, que é a lei divina. E ele mostra para a gente, irmãos, não renunciem à verdade. O que vocês vivem no mundo é ilusão, é temporário, não é eterno. A vida do corpo não é eterna, o corpo não é eterno, as chatices não é eterna, as dificuldades que vocês passam não são eternas, dificuldades materiais, dificuldades de convivência. A parte que você ignora do universo não é eterna, a ignorância vai acabar. Os seus anseios, as suas angústias não é eterna, os seus defeitos não são eternos. Só existe uma coisa eterna: as leis divinas. Não renunciem a elas. E você poderá ser feliz
poderá estar em paz em qualquer situação que você esteja. Porque você não renunciou às leis eternas. Só que para eu não renunciar às leis eternas, eu tenho que renunciar a algumas coisas que eu sou apegado hoje. Como, por exemplo, eu mesmo. Eu sou tão apegado a mim. Eu gosto tanto de mim que eu acho que eu sou melhor que os outros. A causa é a mesma, mas para mim veio uma parcela maior. E eu gosto mais de mim. E o fato de eu gostar de mim significa que eu sou melhor. E aí Jesus fala, negue-se a si mesmo, desapegue-se de si. Porque senão você não vai conseguir apegar-se, digamos assim, às leis divinas. Condicionar-se às leis divinas. Condicionar-se às leis divinas, a execução das leis divinas é amor. O amor é o universo funcionando. O amor é o que mantém a harmonia universal. É toda a providência divina fazendo o mecanismo todo da criação funcionar. Ou seja, tudo aquilo que colabora para a harmonia universal me tendencia à vivência do amor. Tudo aquilo que intenta, que tem ainda intenção da desarmonia, em qualquer parcela ou nível do universo, me afasta da vivência do amor. Teu irmão, ele é uma parcela do universo? Feito de Deus, né? Quando você briga com seu irmão, você está colaborando para a harmonia ou para a desarmonia daquela parcela do universo? Desarmonia. Te aproxima da vivência do amor ou te afasta? Quando você está magoado com alguém, essa mágoa lhe provoca em você harmonia ou desarmonia? Desarmonia, certo? E aí você tem que se harmonizar por quê? Porque você é você e você precisa ser feliz? Você tem que se desarmonizar, você tem que se harmonizar, porque você é uma parcela do universo. E a tua função é colaborar ativa e conscientemente para a harmonia universal. Qualquer parcela do universo que esteja em desarmonia e eu tenho a capacidade de harmonizá-la, é meu dever harmonizá-la. Isto é amor. Se eu estiver desarmônico, meu dever é harmonizar-me. Mas não porque eu sou eu, mas sim porque eu sou uma parcela do universo infinito que eu tenho por dever colaborar para a harmonia. Se meu irmão estiver desarmonizado, o que eu tenho que fazer? Tentar harmonizá-lo. Por quê? Porque ele é ele ou porque eu quero um pedaço do céu? Não, porque ele é uma parcela do infinito universo e eu tenho por dever colaborar para a harmonia universal. Pensamentos negativos tendem à harmonia ou à desarmonia? A desarmonia. Portanto, eu, espírito ciente do meu dever, tenho que evitar pensamentos negativos para poder influenciar para a harmonia universal e não para a desarmonia. Tudo aquilo que influencia ou que tendencia para a harmonia dos elementos universais em todas as suas correlações é amor. Tudo aquilo que tendencia para a desarmonia não é amor. Por mais que a gente chame de amor, porque é a única coisa que eu vivenciei até hoje. Quando o seu filho briga com o filho do vizinho, o seu sentimento é qual com o filho do vizinho? De harmonia ou desarmonia? Desarmonia. Qual é o meu dever? Eu tenho que harmonizar. Vou concordar com a briga? Não. Mas qual é o meu sentimento para com a criatura que fez aquilo? Eu posso discordar do que ela fez, porque é meu dever harmonizar dos efeitos à causa, né? Do comportamento que é o efeito para poder influenciar a causa que é o espírito.
Mas o fato de eu discordar, ou até de eu ter algum sentimento de corrigenda para com o comportamento, não pode me levar a ter um sentimento aversivo para quem o fez. Eu tenho o dever de discernir entre o bem e o mal, mas eu não tenho o direito de condenar quem faz o mal. Eu sou contra o mal feito, mas não contra o malfeitor. Separar as duas coisas é difícil para nós, porque a gente mistura tudo num saco só. E eu começo a rotular as pessoas, esquecendo que ele é efeito do Criador. Ele é reflexo da vontade do Criador. O que ele fez é efeito dele. É uma decisão dele. Então, o que ele fez não é perfeito, mas ele é potencialmente perfeito, ele é perfectível. Eu discordo e vou agir contra o mal feito, mas jamais contra o malfeitor. E agir contra o mal feito deve ser motivado por um sentimento de amor, ou seja, de harmonização do malfeitor, para que ele caia em si e ele se corrija. Até porque eu não posso corrigi-lo. Só ele corrige-se intimamente. O que eu posso fazer é influenciá-lo, é dar meu testemunho. Aí a gente começa a entender os testemunhos dos primeiros cristãos. Por que eles iam aos circos? Por que eles não falavam, tudo bem, não acredito em Jesus, mas vou permanecer encarnado para fazer o bem? Poderia ser uma opção. Alguns podem ter feito isso. A gente não tem os relatos, mas alguns podem ter feito. Aqueles que foram aos circos, que nos servem de exemplos, de mártires do cristianismo, por que eles aceitaram ir para o circo? Qual era o objetivo? Era defender o seu rótulo religioso? Qual era o objetivo dele? Já leram? Oi? A decisão deles parte da compreensão da própria mensagem do Cristo, né? Que fez exatamente esse processo de transformação. Tanto que eles amavam da mesma forma, assim, indistintamente. Quando compreendiam realmente a mensagem do Cristo, eles amavam indistintamente, porque entendiam todo esse processo de amor em âmbito muito maior do que muitas vezes a gente compreende, né? E qual é o objetivo deles aceitarem ir ao circo? Eles não poderiam fazer o bem, continuar fazendo o bem encarnado? Só dizer, não, tudo bem, não sou cristão, e continuar fazendo o bem? Poderiam, mas é que dentro do entendimento e da compreensão que eles já tinham da própria mensagem do Cristo, não cabia a renúncia naquele instante, porque era exatamente negar o próprio amor do Cristo naquele momento também. E a gente vai ter assim, várias passagens demonstrando isso para nós, né? A motivação deles, a quem eles queriam beneficiar? Aos próprios malfeitores, né? As próprias pessoas que estavam perseguindo eles, né? Exatamente. Aí a grande diferença. Eles foram lá para beneficiar aqueles que condenaram eles aos circos. Para mostrar para eles uma paz, uma felicidade, uma tranquilidade, uma maturidade tamanha que se torna incompreensível para aqueles que vivem sob os paradigmas da matéria. E comecem a refletir, meu Deus, alguma coisa a mais que isso. Como pode? O mesmo pensamento que teve Paulo de Tarso, no caminho de Damasco, está lá no livro Paulo e Estevão, que ele ficou pensando, mas não é possível. Quando ele participou lá do apedrejamento de Estevão, tem uma passagem no livro que fala do pensamento de Paulo. Fala assim, como esse, que não tem nada, está condenado, não tem reconhecimento social, não tem nada, é um mendigo da sociedade, sendo apedrejado, condenado e vilipendiado por todo mundo, humilhado aqui. Que paz é essa que ele tem no olhar? Que eu, que tenho tudo, respeito, honra, nome, poder, conforto, não encontro essa paz. E aquilo foi o começo do processo de transformação de Saulo para Paulo. Como? Aí veio Abigail. Como Abigail se deixou definhar daquele jeito?
sendo que ela poderia ter tudo ao meu lado? Por que ela abriu mão disso? Você pega o mestre dele, o Jochebed, como que ele abriu mão de todo o sinédrio, de tudo que ele sempre acreditou, para morrer sozinho no deserto? Por que isso? O que é que esses espíritos estavam falando para Paulo? Paulo, você está dando importância ao que não tem. Você está vivendo uma ilusão. Com toda a sua convicção, com toda a sua sabedoria, com toda a sua força, você está vivendo uma ilusão. Acorde, ele fala isso nas cartas dele, né? Acorde. O mesmo com os cristãos que foram aos circos. Lá em Há 2000 anos tem um exemplo de Lívia. E ela fala isso, é emocionante a passagem. Ela fala que vai aos circos por amor ao Cristo e ao seu marido, que puniu ela 40 anos, presa na própria casa. E ela ia aos circos porque o marido dela estaria lá recebendo os louros do mundo. E a comemoração era os cristãos sendo devorados por leões. Só que ela estava lá no meio. E quando ele soube disso, foi o início do processo de transformação de Públio Lentulus, convertendo-se ao cristianismo. Porque ele entendeu o que é que a esposa dele fez. E ela falou, eu tenho que passar por isso. É a minha atitude mais benéfica àquele que eu amo, que é meu marido, e que está tão distante da compreensão da verdade. Vive uma ilusão. Dá para abrir a cabeça e impor? Não dá. Então ela viveu 40 anos sem reclamar das arbitrariedades de Públio Lentulus, e ao final sacrificou-se por Jesus, e ele começa a perguntar, mas por quê, e acaba descobrindo sobre o esclarecimento de Ana. O que ele descobriu? A vida aqui não é a vida real. Por que você luta tanto para ter o que não existe? Por que você batalha tanto, se cansa tanto, se desgasta tanto por algo que vai acabar num piscar de olhos? Não faz sentido. Faz sentido eu viver por algo real, por algo eterno. Essa é a virada de chave. Jesus foi à cruz. Não sei se vocês já se perguntaram por que ele foi à cruz. Sabendo o que ia acontecer, ele, tudo bem, vamos à cruz. Ele foi lá, a benefício não é dele, não. Ele não precisa de benefício, a atitude exterior não influencia o seu íntimo. Ele foi lá por amor a nós, para mostrar para nós que a vida do corpo não é vida. A vida só é a do espírito. Encarnado ou desencarnado, tanto faz. Você, eu vou lhe matar. Você não vai, meu irmão, você não consegue. Eu me lembro que, num parênteses aqui, a gente estava, essa frase, a gente estava num grupo mediúnico, tempos atrás, e um dos espíritos que estava lá se manifestando, não estava gostando, evidentemente, e começou a ameaçar a gente lá, querendo imputar medo, né, no grupo, das pessoas. Uma vez a gente estava conversando com ele, ele falou assim, você continua assim, eu não estou gostando, você sabe que eu vou lhe matar. Eu falei assim, mas você não pode. Desiste desse projeto. Eu estou falando por você, porque ele está fadado ao insucesso. Eu vou lhe matar como me mataram. Eu falei, você está morto ou está vivo? Se tivesse morto, como é que você está falando comigo? Morto não fala, morto não pensa. Você está vivo. Toda tentativa de matar, de morte, é inútil. Porque o corpo não é vida, vida é do espírito. Quando eu assumo a realidade espiritual como a única, eu passo a assumir o dever de espírito de colaborar com a harmonia universal. Colaborar com a harmonia universal é amar. Porque o universo, ele está harmônico durante toda uma eternidade. As leis funcionam. E elas não vão ser alteradas só porque está doendo em mim. Se está doendo em mim, é o meu processo de amadurecimento. É o meu processo de despertar. Vai ter dores no meio do caminho, as dores do crescimento. Todo amadurecimento passa por decepções,
por expectativas quebradas, por uma dor aqui, uma dor ali, e eu vou interpretando essa dor com mais ou menos sofrimento. Pelo meu processo de amadurecimento, as leis divinas não se alteram porque eu estou sofrendo. Se eu estou sofrendo, eu tenho duas opções. Ou eu altero a lei divina, ou eu altero a interpretação que eu tenho da situação que eu vivo. Qual que é mais fácil? Na verdade, só há uma possibilidade. Você consegue alterar a lei divina? Não consegue. Você consegue alterar a si mesmo? Consegue. Fica a dica. De qual a gente tem que atuar para acabar com os nossos sofrimentos. Deus não vai mudar as suas leis porque eu sofro. Ele vai me ensinar a mudar a forma que eu percebo as leis dele, para que eu passe a não sofrer. Retirar-me do centro, para que eu não passe a exigir do universo que me atenda, mas passe a exigir de mim que atenda o universo. A servir. Como diz Paulo de Tarso, né? Vós que éreis livres, agora sois servos de Cristo. E vós que éreis servos, agora és livres em Cristo. Ou seja, nós saímos da servidão do pecado, né, da corrupção, das más tendências, das más paixões, e nos convertermos em escravos do Cristo, servos das leis universais. Não é o que eu quero, mas sim o que eu devo fazer. Eu não legislo no universo. As leis divinas são estabelecidas pelo Criador e elas são imutáveis. Cabe a mim compreendê-las e executá-las. E o caminho da execução das leis, que é o amor, amor é execução das leis divinas, é eu disciplinar-me nos mínimos detalhes, sempre me perguntar: as minhas atitudes mentais, emocionais, comportamentais colaboram ou dificultam a harmonia dos elementos universais que eu influencio? O meu irmão é o elemento do universo. O espírito desencarnado que sintoniza com os meus pensamentos é um elemento do universo. Os animais são elementos do universo. O ecossistema planetário aqui da Terra são elementos do universo. E eu estou colaborando com a harmonia ou com a desarmonia destes elementos. Nesta disciplina íntima, nós começaremos a andar conscientemente. Tudo que pedi, obtereis, né? Tudo que pedires em meu nome lhe será concedido. Senhor, dai-me a sabedoria para discernir o meu dever. Dai-me a coragem para fazer o meu dever. E dai-me a perseverança para jamais desistir dele. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Até o fim dos véus que me cobrem o rosto. Até o fim das minhas deficiências íntimas que me impedem de ser feliz. Que me impedem de amar. Amar espíritos como efeitos de Deus. E não espíritos porque são meus amigos, porque são meus filhos ou parentes, mas porque são filhos de Deus. São efeitos do Criador. Amar o universo e o mecanismo do universo porque ele é feito do Criador. E para eu amar, eu preciso entender este mecanismo. O que é que os espíritos nos falaram? Nós, como espíritas, a instrução, aí, o axioma que eles nos colocaram: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Por quê? Cumpra as leis universais e colabore para a harmonia da criação. Amai-vos. E entenda como funcionam essas leis e o mecanismo da criação, porque senão você não vai conseguir colaborar para a harmonia. Você vai estar desarmonizando achando que está fazendo bem. Por isso, amai-vos e instruí-vos. Entenda como funciona para você se direcionar. Vivencie este funcionamento para sedimentar isso do seu coração e mudar o seu caráter e mudar a sua personalidade. Por isso, eles nos deram as duas orientações. Amor não é um amor egoísta. Nós amamos egoisticamente, que é o nosso processo. Não nos punamos por isso, mas também não nos acomodemos a isso. Eu sei qual é o amor do Cristo e eu devo amar porque amo a Deus e não por uma condição do elemento universal que ele está agora temporariamente, seja espírito ou seja matéria. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo.
Muito obrigado, meus irmãos. Espero que a reflexão aqui tenha sido útil a vocês, como foi aqui para mim, e que todos sejam abençoados aí por nosso Senhor Jesus Cristo. Bruno, muitíssimo obrigado, meu caro. Agradecemos demais. Eu estava conversando aqui baixinho, né? Prestando atenção, mas fiz um comentário aqui com a Cris, que eu acho que muitos que estão aqui, e muitos que não estão aqui também, mas que tiveram a oportunidade de já te ouvir lá na nossa casa, devem pensar também a mesma coisa, que é sempre muito bom esses estudos, essas reflexões que você conduz, porque nos fazem pensar muitas vezes em coisas que a gente não está acostumado a pensar, né? Às vezes a gente age sem refletir, sem fazer esse exercício filosófico, né, do porquê das coisas, né, do mecanismo, enfim. Então, eu acho que é sempre uma alegria e uma satisfação trazer você para compartilhar conosco desse pensamento filosófico, desse exercício mental que a gente deve sempre fazer em torno da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus acima de tudo. Muito obrigado, viu? Deus abençoe você. Gente, se alguém quiser fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, fique à vontade. Se não, a gente encerra por aqui, agradecendo mais uma vez aí a tua disponibilidade, Bruno, e agradecendo a presença de todos, as participações, né, as contribuições. A gente pede que todos permaneçam aí depois da prece para a gente tirar aquela famosa fotinha aqui do nosso mosaico aqui de telas, tá bom? Então, vou convidar todos para que nesse momento fechemos os olhos e elevemos mais uma vez o pensamento a Deus, em agradecimento por esses instantes de grandes reflexões, de maior compreensão do Evangelho de Jesus, das luzes da doutrina espírita que nos iluminam a todo instante, por essa oportunidade de fraternalmente trocarmos ideias e aprimorarmos o nosso olhar, nossa maneira de pensar, a partir das contribuições que o nosso próximo também nos oferece, com suas experiências, com sua palavra, agradecendo o Mestre Jesus por esses encontros que realizamos, ainda que à distância, mas que nos aproximam os corações uns dos outros, que nos aproximam o olhar mais aprimorado do teu Evangelho, Mestre Jesus. Abençoe a cada irmão e irmã aqui presentes, os seus lares, suas famílias, mas também os trabalhadores e trabalhadoras da nossa casa e das casas que aqui estão representadas. Certamente temos núcleos diferentes de trabalho, de estudo, de reflexão e autoaprimoramento, que possam, Senhor, receber as tuas luzes, o teu amor nos envolva hoje e em cada dia de nossas existências. Que assim seja, graças a Deus.